Amém? Amém. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levanta-se e saia daqui com os membros da sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei, para reclamar sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, chegou para reclamar sua casa e suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, essa é a mulher, e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faz com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que a deixou a terra até agora. Amém? Amém. Podeis sentar, irmãos. Restituição. Quem não quer ser restituído, né? Na nossa vida, sempre vai ter um momento que vai ter perdas, né? Porque nós somos humanos, nós falhamos. E quando esse momento chega, a gente só tem que pedir ao Senhor para nos restituir. Mas para entender essa palavra, a gente precisa voltar um pouquinho no capítulo 4, né? Onde conta a história dessa mulher sunamita. Sunamita porque ela era da cidade de Sunem. Na verdade, não é falado o nome dela. E essa mulher, ela era uma mulher que era uma mulher honrada. E ela era uma mulher rica. Ela tinha posses, tinha uma boa casa, tinha propriedades. E ali, ela morando naquela casa, o homem de Deus sempre passava por lá. E ela convidou esse homem de Deus, que era Eliseu, o profeta Eliseu na época, para fazer uma refeição na sua casa. Essa mulher ela tinha uma sensibilidade muito grande do Espírito Santo, porque ela reconheceu em Eliseu o homem de Deus. E ela foi conversar com seu marido e falou para ele que era para construir um quartinho para o Eliseu, para esse profeta do Senhor. Essa mulher teve essa sensibilidade porque ela viu nele um homem de Deus e ela queria essa presença para a casa dela. Foi por isso que ela quis fazer aquele quarto, porque ele só passava. A partir do momento que aquele quarto estava feito, ela teria a presença por mais vezes, mais constantemente. E Eliseu, passando por ali, quando um dia ele chegou, aquele quarto estava pronto. Imagina a alegria do homem de Deus. Eu não sei como que são vocês com relação a receber alguém em casa. Eu cresci numa casa onde minha mãe recebia os homens de Deus. Eu morava bem próximo à igreja, minha casa é até hoje bem próximo à igreja. E nós não tínhamos posses. Na minha casa só tinha 2 quartos, tinham poucas cadeiras. Quando esses homens de Deus iam para pregar na igreja, que eu morava no interior, eles dormiam na sala, numa rede. Mas eu posso garantir que a rede estava limpinha, o lençol estava limpinho e a janta estava fresquinha. Sempre que ia receber um homem de Deus lá em casa, eu falo um missionário, um pastor, minha mãe preparava aquela comida e colocava, organizando tudo em cima da mesa. Colocava as louças. Hoje em dia dá até preguiça de fazer isso, mas ela recebia muito bem.
Colocava o feijão na louça, colocava o arroz na outra, a carne na outra, o suco, os talheres. Então, assim, eu via minha mãe recebendo bem aquelas pessoas e eles sempre saíam muito felizes lá de casa. Isso foi durante a minha infância. E eu fico imaginando a Sunamita, como que ela não recebeu Eliseu? Como que ela não fazia os banquetes para ele? E como que esse homem de Deus estava feliz e agradecido por isso. E foi por ele se sentir grato que um dia ele chegou para o seu servo Geazi e perguntou para ele o que faltava para a Sunamita e mandou chamar ela até seu quarto. Perguntou se ela não queria que ele conversasse, porque ele era íntimo do rei, do capitão da guarda e tudo mais. E ela falou que não precisava de nada, né? Ela estava muito bem. Mas aí ele continuou pensando a respeito e interrogou seu servo Geazi novamente. E ele falou que ela não tinha filhos e o esposo dela era velho. E Eliseu mandou chamar novamente Sunamita e falou que dentro de um ano ela seria mãe. Ela pediu até que ele não brincasse com ela, porque isso era algo que ela queria, mas estava no íntimo dela. Ela jamais expôs isso. O fato é tão incrível dela não ter exposto que ela sequer falou para Eliseu: eu não tenho filhos. Ela poderia ter pedido, porque ele perguntou o que ela precisava. Quando Deus quer fazer, você nem precisa falar. Deus, ele conhece o nosso íntimo. Deus, ele conhece o coração. Ele conhece as intenções de cada um. E aquele filho veio dentro de um ano. Quando Eliseu voltou novamente, ela já estava com seu filho. Só que em um momento da vida, esse menino veio a ficar doente, veio sentir uma dor de cabeça muito grande, veio a falecer. Essa mulher foi atrás do homem de Deus, que estava no Monte Carmelo. E ela foi, e no caminho, quando Geazi viu ela de longe, já falou para o profeta Eliseu que Sunamita estava se aproximando. E ele mandou que ele fosse lá perguntar o que tinha acontecido. E é interessante que quem não conhece essa frase da Bíblia, vai tudo bem. Sabe, irmãos, às vezes, e na maioria das vezes, todos nós passamos por problemas. Todos nós temos dificuldades. Só que a gente tem que aprender a calar. A falar somente para quem Deus ordenar. Se você sai falando para todo mundo, olha só, Geazi, ele andava com Eliseu, mas ele não era Eliseu. Tem uma diferença. Então, assim, se você vai externar seus problemas para qualquer um, é complicado. Sabe? Às vezes Satanás pode entrar nessa história e fazer uma bagunça. Você tem que levar seus problemas para Deus. No caso aqui, ela levou para o homem de Deus. Aleluia! E vocês conhecem a história, que ela não saiu de lá sem que o profeta a seguisse, né? Fosse até a casa dela e chegando lá, ele aqueceu o corpo daquele menino por 7 vezes até que ele voltou à vida. É muito interessante porque essa mulher, ela plantou na casa do Senhor, digamos assim. Ela plantou na vida do servo do Senhor. E o mais interessante da história dessa mulher é que ela não pensava em recompensa. Por nenhum momento essa mulher pensou em recompensa. Porque se ela pensasse, ela teria feito um pedido para ele desde o início. Teria pedido: eu quero um filho, meu Deus, igual Ana pediu, né? Para outro profeta. Ela teria pedido algo e ela não pediu nada. Essa mulher, ela tinha um coração voltado para o Senhor. Ela tinha um coração realmente contrito. E ela estava feliz naquele mundo dela. Porque eu acho que os irmãos sabem que naquela época, uma mulher estéril, ela não era bem vista. Ela era como uma mulher amaldiçoada. E mesmo assim, essa mulher vivia feliz.
Essa mulher dizia que nada faltava para ela. Ela não quis que o profeta Eliseu fosse falar por ela para o rei da época. Não quis que falasse sobre ela para ninguém. Essa mulher sabia quem ela era. Ela sabia que ela era uma mulher de Deus. E é interessante quando você sabe quem você é. A quem você serve. Realmente o que você significa para Deus. E essa mulher é um exemplo a ser seguido. Porque ela de fato servia ao Deus Altíssimo. Agora voltemos para a palavra de hoje, né? Já contamos a história da Sunamita. Aleluia, Deus. Só teu nome. Interessante como quando Eliseu foi morar, não, né? Passou a frequentar a casa dela. Ela primeiro conheceu ele, depois ela conviveu com ele e depois ela confiou nele. Então, às vezes, nas nossas vidas, a gente precisa conhecer melhor as pessoas que você coloca dentro da igreja, que você coloca dentro da sua casa. Porque se a gente vai pela emoção, às vezes a gente pode ter problemas, né? E é muito interessante como ela foi nesse processo. E quando ela realmente o conheceu, aí sim foi que ela se abriu, né? Quando o filho dela faleceu, ela correu implorando pelos braços de Eliseu, né? Ela implorou, ela estava com a alma amargurada, né? Mas quando Deus tem promessa na vida da pessoa, não interessa o que possa acontecer. A morte se torna em vida, né? O problema se torna em solução. E muito interessante também é que aquela mulher, ela era bem conhecida na região, né? E ela acabou ficando mais com todo esse milagre que ocorreu na vida dela, que foi por ela ser estéril, ela teve o filho, depois o filho veio a falecer, depois o filho veio retornar a viver, porque Deus assim o quis, né? E essa história da Sunamita, ela foi contada na região. Só que chegou um tempo que a fome ia chegar naquela região por 7 anos. E o profeta Eliseu, conhecendo aquela mulher, conhecendo a sua família, chegou a ela e falou que ela se ausentasse dali, porque por 7 anos ficaria uma terra improdutiva, né? Porque quando tem seca, geralmente não produz. E era para ela peregrinar por onde ela pudesse. Glória a Deus. E aí eu fiquei pensando na questão de peregrinar, né? Ele não falou, vá para tal cidade. Ele poderia ter falado, vá para tal cidade, fique lá em tal cidade. E ela foi para onde? Para o meio dos filisteus. E é interessante que em Israel estava tendo essa fome, ia ter essa fome desses 7 anos, e lá nos filisteus, pelo visto, não tinha, né? E às vezes a gente tende a comparar. Por que eu estou aqui fazendo a vontade de Deus? Deus conhece o meu coração e o ímpio está prosperando. Por que eu estou passando por essa necessidade e o ímpio está lá no carral? Por quê? Sabe, essas comparações atrapalham muito. Porque Deus, Ele conhece os nossos corações e Ele tem o melhor para cada um de nós. 7 anos, 20 anos, a vida inteira pode passar. Mas a gente tem a coroa eterna. E mesmo não esperando só pelo céu, aqui na terra mesmo, tudo passa. Nada como um dia após o outro. Nada como você às vezes dorme preocupado e pela manhã já vem a resposta de Deus. E essa mulher, ela ficou esses 7 anos fora. E quando ela retorna, ela que era rica,
que tinha uma casona, que tinha as propriedades, ela já encontra tudo diferente. Ela vai procurar a casa dela e já não pode entrar. Ela já não tem mais as propriedades. E no capítulo 4, Eliseu pergunta se ela quer que ele fale com o rei por ela, né? Se ela precisa de alguma coisa. E naquela época ela não precisava de nada. Só que agora ela precisa de tudo. E é interessante ver que ela mesma foi diretamente ao rei. Ela veio direto. Você vê o que é uma boa influência. O que é uma pessoa ter uns bons contatos. O que é uma pessoa ser bem falada na região. Porque ela era essa mulher virtuosa. E quando ela chega para falar para o rei, para contar o que houve, que ela voltou e não tinha mais casa, não tinha mais os terrenos dela, olha como é que Deus age. Na mesma hora que ela chega, Geazi estava contando a história dela para o rei. Aleluia, Jesus. Você já imaginou como que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? A gente às vezes está tentando falar com Deus e não está conseguindo, e Ele está lá contando a nossa história. Ele chega à frente. Ele faz o que a gente não consegue fazer. Glória a Deus, glória a Jesus. E nesse exato momento, ela chega para o rei e Geazi fala: olha, essa é a mulher de quem eu havia falado. Ele tinha acabado de contar toda essa história dela, porque o rei estava querendo saber das histórias do profeta Eliseu. E Geazi tinha sido seu moço. E ali ele confirma que aquele rapaz é o filho da sunamita. Olha o milagre aí na porta. Aleluia. Olha o milagre chegando. E o rei, eu imagino que ficou meio sem acreditar e teve que investigar e teve que perguntar para ela realmente se ela confirmava aquela história. E quando a sunamita conta para ele toda a sua história, o que acontece? O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia que deixou a terra até agora. Glória a Deus. Glória. 7 anos se passaram. E se aquela terra produziu nesses 7 anos, ela teria que receber. Ela seria restituída por todo aquele tempo que ela teve fora. Deus, quando Ele faz, irmãos, é por completo. A bênção do Senhor, ela nunca vem pela metade. Quando Deus ele tem a restituição, ela vem no tempo certo. 7 anos se passaram. Às vezes vai passar um ano, às vezes vai passar um mês, às vezes vai passar uma semana, não interessa o tempo. Porque para cada pessoa Deus determinou o tempo. A sua história não é a minha história. A sua história não é a da sunamita. Mas para cada um, Deus conhece e Deus sabe as intenções do seu coração. E se você plantou, você vai colher. E se você plantou o que é certo, você vai colher maravilhas. Nós sabemos que tudo que nós plantarmos, nós colheremos. Então, esse plantio depende de cada um de nós. Porque a colheita, ela é certa. Glória a Jesus. Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. O que nós temos plantados no reino para sermos restituídos? O que eu e você temos plantado? Essa pergunta nós temos que fazer sempre. Porque quem planta, colhe o melhor dessa terra. A restituição do Senhor, ela vai vir para mim e para você no momento determinado por Deus.
no momento certo, Deus vai restituir. Quantas vezes mais Ele achar? 7? 100? Eu só sei que a medida vai vir transbordante, sacudida e recalcada na vida de cada um que confiar no Senhor. Porque o Senhor é fiel para cumprir. E Ele sempre nos dá tudo mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. Porque o Senhor é fiel na minha e na sua vida. Glória a Jesus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que cada um possa meditar nessa palavra. Meditar nessa história da Sunamita. Que nenhum nome ela tem aqui, porque não precisa. A história dela chegou não só para o rei, chegou para mim e para você. Glória a Deus. Quantos 1000 anos se passaram e essa mulher está aqui? E o interessante é que tem 2 histórias no mesmo livro, né? Capítulo 4 e capítulo 8, falando dessa mulher. A história dela é uma história para ser estudada mesmo, né? Para ver como que é interessante você servir ao Senhor sem pensar no que você vai receber. Servir ao seu irmão, servir aos homens e às mulheres de Deus. Porque quem te recompensa é Deus. Deus que tem o melhor da terra para cada um de nós. Que nós não venhamos a fazer nada pensando em receber do irmão. Pensando, eu vou fazer aqui para agradar porque fulano pode me dar isso ou aquilo. Quem é dono da prata e do ouro é Deus. Ele que pode nos dar o que é melhor. E em todos os sentidos, o Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. Nem sempre o que é bom para mim é bom para você, nem sempre o que é bom para você é bom para mim. Porque a sua história não é a minha. E Deus conhece as intenções dos nossos corações. Deus é que sonda os nossos corações, o nosso entendimento. Que nós possamos estar com os corações voltados para o Senhor, para buscar em espírito e em verdade e em fazer a sua vontade. Amém? Eu agradeço muito pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na casa do Senhor. Eu agradeço aos irmãos, ao pastor, pelo convite. E eu peço a Deus que abençoe cada vez mais essa igreja. E vocês que sempre estão lá nos visitando, a gente vem aqui, nós já somos uma família, né? Que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade.